Vamos ler os versículos do 14 ao 16. Hebreus 4, 14 a 16, vamos ler todos em uma só voz. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Vamos ter agora alguns momentos de oração silenciosa, e logo após estarei quebrando o silêncio com uma oração audível. Senhor meu Deus, estamos aqui nesta manhã para glorificar o Teu santo nome. E neste momento, Senhor, a Tua igreja está quedada diante de Ti, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Somos fracos, falhos e miseráveis, Senhor, e dependemos de Ti, Senhor, a todo instante para qualquer coisa de nossas vidas. Por isso eu te peço, Senhor, que receba, Senhor, as nossas orações no Teu santo templo, que perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nos limpe, Senhor, de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor transpareça através de nós, Senhor. Senhor, meu Deus, essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Vamos cantar o hino 155. Fúria
Persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro-traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, porque venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem vemos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo virará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 9. Vamos ler todos em uma só voz, do 11 ao 14. Leiamos. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Senhor meu Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, único digno, Senhor, de honra, glória e louvor. Estamos aqui, Senhor, neste templo, Senhor, nesse dia santo separado para adorarmos ao Senhor e glorificarmos o teu santo nome. Nos ajude, Senhor, a estar aqui, Senhor, com os corações e as mentes limpas, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine e ilumine o pastor na pregação e que possamos, Senhor, sair daqui edificados pelo Senhor. E que o Senhor receba, Senhor, o nosso culto no teu santo templo, Senhor, mesmo imperfeitos e falhos como somos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso e o Senhor é longânimo, Senhor, para conosco. Por isso te agradecemos, é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ainda de pé, nós vamos cantar agora 2 cânticos, e no segundo cântico, o irmão que trouxe. Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus
está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Grande Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, ó Deus, porque só o Senhor, que é um Deus grande, um Deus único, aquilo, ó Deus, que nós possamos confiar em toda a nossa vida, ó Pai. Queremos, Senhor, suplicar a Ti o perdão dos nossos pecados, que cada dia mais o Senhor possa, Pai, estar nos purificando, ó Deus, tirando toda maldade, tudo, ó Deus, que possa impedir, ó Pai, de estar em comunhão com o Senhor. Nós pedimos que o Senhor também abençoe os dízimos e oferta que foram entregues,
Abençoa a todos os irmãos que têm contribuído com alegria, Senhor, para a tua obra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos fazer a leitura da pergunta e da resposta de número 182 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos ler em uma só voz a pergunta e, em sequência, a resposta. Leiamos. Como o Espírito nos ajuda a orar? Não sabemos nós o que havemos de pedir como convém. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo que e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, aquelas expressões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento desse dever. Passo agora a palavra para o reverendo Wendel, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir então a palavra de Deus, o texto de Gênesis, capítulo 5. A partir do verso 25 até o 32. Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 25 até o verso 32. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, o grande privilégio que temos de abrirmos a Tua palavra nesta manhã para encontrarmos nela a verdade que o Senhor deseja nos comunicar. Por isso eu peço a Deus, pela Tua graça, que o Senhor possa aplicar em nossos corações esse trecho que acabamos de ler, e que todos nós, ó Deus, sejamos de fato impactados por esta mensagem e possamos dispor nossos corações a vivermos cada vez mais inteiramente comprometido com o Senhor. Abençoe tanto a mim quanto aos meus irmãos, para que possamos, nesse momento, fazer com que os nossos corações ouçam a Tua voz e, desse modo, ó Deus, cresçamos no conhecimento de Ti. Em nome de Jesus é que nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, é interessante porque nossa sociedade é uma sociedade cansada, mesmo nessa geração em que buscamos tantos recursos e temos tantos recursos. Nunca houve na nossa história da humanidade uma geração com tanta tecnologia, tantas máquinas que realizam as tarefas para nós, tantos meios de transportes e outras coisas que facilitam a nossa vida.
computadores, smartphones, tantas coisas que, de fato, deveriam economizar o nosso tempo e nos fazer mais ágeis ao longo do dia. Mas é engraçado porque, apesar disso, né, ou desta evolução toda, nós continuamos dizendo que não temos tempo para fazer as coisas, não é? Mesmo com toda a facilidade que temos no tempo moderno, contemporâneo, diferente dos nossos irmãos do passado, que precisavam, talvez, viajar quilômetros e quilômetros montados num cavalo, numa charrete, não havia telefones celulares para que pudessem se comunicar em longa distância. Mas, mesmo assim, nós continuamos dizendo, não temos tempo, estamos cansados, precisamos descansar. E, obviamente, quando nós percebemos estas questões, nós nos inquietamos, porque nós gostaríamos de ter mais tempo para fazer as coisas e mais tempo para descansar também. Todos nós, em alguma medida, estamos, de fato, cansados numa sociedade que é cansada e não sabemos muito bem o que fazer. E é interessante que esse texto, ou o texto de Gênesis em geral, né, especialmente até aqui, que a gente examinou, explica, de certa maneira, o porquê desse cansaço. O cansaço, de acordo com o texto de Gênesis, não começa simplesmente com uma agenda lotada de coisas ou desorganizada, mas existe uma história por trás disto. E a história por trás disso está registrada lá no capítulo 3, verso 17, quando Deus, naquela punição que ele direcionou à serpente, ele disse: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Nós sabemos, e já tratamos disso aqui, que o trabalho existia antes da queda e o trabalho era bom. Essa fadiga frustrante, ela não existia, mas ela entrou no mundo por causa do pecado. E desde então o homem trabalha numa terra que produz alimentos, sim, mas também produz cardos e abrolhos, verso 18, lá do capítulo 3 de Gênesis. E quando a gente chega nesse trecho que nós acabamos de ler, de Gênesis 5, 25 a 32, depois de ouvirmos, não é, aquele refrão de que já tratamos, que é o refrão da morte, uma marcha fúnebre, as genealogias inteiras de pessoas marcadas pelo verbo morreu, agora nós percebemos uma esperança que nasce no meio de todo este cenário de morte. A morte, ela continua presente, porque, aliás, nós vimos aqui na vida de Metusalém, na vida de Lameque, aparece novamente a morte, mas agora nós temos uma palavra de esperança. Noé nasce, Lameque, que não é aquele que havia antes pervertido a palavra de Deus, é um outro Lameque, olha para o seu filho e declara o seguinte, veja o verso 29, a declaração deste homem, aparentemente um servo do Senhor pela fé. Ele disse: Noé, este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, ou das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Essas palavras aqui de Lameque mostram que ele compreendeu o que era a condição da natureza humana caída, porque ele olha para a sua tradição, para aquilo que ele havia aprendido na sua tradição, pelos seus pais, e ele percebe que, de fato, as suas mãos cansadas e aquela terra amaldiçoada, o tempo de vida, talvez que ele percebesse ser desgastante, ele percebe que tudo isso tem a ver com aquela maldição anterior que foi dada a Adão. E ele parece aqui, irmãos, assim como nós também, desejar o descanso. Ele diz: Noé nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Parece desejar, sim, o descanso. Mas, obviamente, para quem lê o texto com atenção, pergunta o seguinte: mas Noé seria mesmo capaz de oferecer esse descanso de que a humanidade tanto precisa? Por que será que Lameque ofereceu este nome a este seu filho, o seu primeiro filho, o único filho que ele teve, e ele já oferece ao Senhor, dizendo: este será capaz de nos livrar do cansaço, ou de produzir em nós um descanso?
É óbvio que essa resposta ela só vai ser compreendida ao longo de toda a estrutura bíblica, aquilo que nós chamamos de revelação progressiva, porque, como nós sabemos, Noé, sim, será alguém que apontará para Jesus, o nosso verdadeiro descanso. A arca construída por Noé, como veremos adiante, será como o próprio Cristo, que também nos guarda em si e nos protege do dilúvio, ou seja, da morte. Assim como, por exemplo, o grande peixe também preservou Jonas da morte. A arca protegerá aqueles chamados por Deus da morte. E Cristo também nos protegerá da morte. Mas, obviamente, Lameque não sabia disso. Lameque estava aqui recebendo de Deus uma revelação bastante inicial, bastante parcial, e ele não tinha ideia do que as coisas haveriam de acontecer, como as coisas aconteceriam no futuro. Mas, obviamente, irmãos, é pela fé que ele pronuncia estas palavras. Noé seria aquele que inauguraria, de fato, esta nova geração, uma nova era, nesse aspecto de que ele agora está numa dispensação específica de Deus, trazendo agora, por meio desta aliança, este pacto com Noé, uma nova perspectiva a respeito da vida, a respeito do trabalho e a respeito do descanso. E é exatamente isso que nós vamos ver, então, aqui nesse texto. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar aos irmãos, como nós já sabemos, né, por textos anteriores, como que, de fato, o pecado ele transformou o trabalho em cansaço, em fadiga. Os versículos 25 a 29 continuam dizendo, né, continuam mostrando para nós que a vida, ela, por maior que ela fosse, né, como, por exemplo, Metusalém viveu 187 anos, gerou Lameque. Depois disso, Metusalém continua vivendo, gera filhos, filhas, e aos 969 anos ele morre. Esse é o mesmo padrão que reaparece aqui em vários textos anteriores, como nós tratamos. Ou seja, mesmo que o homem alcance uma idade tão grande quanto esta, né, a maior idade registrada aqui nas Escrituras Sagradas, ele não conseguiu escapar dessa sentença de morte. Quer dizer, a longevidade, por maior que ela seja, ela não pode adiar a morte, e ela não consegue derrotar a morte por si mesma. Lameque entra na narrativa, e nós observamos que esse Lameque, né, ele também passa pelo mesmo processo, ele entra no mundo caído, e ele, nesse mundo caído, experimenta também o seu cansaço. Ele chega a 182 anos e nasce o filho, que é Noé, e ele afirma, né, como nós já falamos, qual é o propósito da vida de Noé, consolar-nos dos nossos trabalhos e fadigas. E então, de novo, a mesma narrativa. Ele, depois de Noé, ele vive mais 595 anos, tem filhos e filhas, e todos os dias dele foram 777 e morreu. Então, repare que o que a vida humana nos oferece é uma vida de trabalho, de cansaço, de desgastes. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, esta é a compreensão que nós temos a respeito de que o problema em si não é o trabalho, mas o pecado que entrou no mundo. Porque depois da queda, aquilo que deveria produzir satisfação em nossos corações, agora começa a produzir frustração. Adão foi colocado no jardim para cultivar o jardim, para guardar o jardim, para plantar. Mas nós também fazemos isto, nós plantamos, mas diferentemente do tempo anterior à queda, o que nós plantamos nem sempre produz algo positivo. Quantos de nós aqui poderíamos mencionar situações em que nós tentamos construir, tentamos projetar, mas as coisas saem do controle, dão errado? Alguns jovens, por exemplo, que investem em suas profissões e depois eles descobrem que as suas profissões não eram as vocações que, de fato, eles deveriam exercer, né? Muitos se tornam frustrados, muitos se tornam depressivos até por causa dessa situação de desgaste. Na criação de filhos, quantos, por exemplo, educam os filhos e, enquanto eles estão pequenos, né, acreditam que serão filhos que caminharão sempre no trabalho do Senhor, sempre dentro da igreja. Eu criei o meu filho na igreja, isso é comum nós ouvirmos de alguns irmãos, mas, em algum momento, esses filhos, por alguma razão que nem sempre a gente conhece, eles
se desviam desses caminhos e causam também frustrações a seus pais, tristezas, etc. Os líderes também são assim, pastores que, por exemplo, ensinam, pregam muitas e várias vezes, e mesmo assim a igreja, em alguma medida, continua fazendo as mesmas coisas que fazia no passado, sem qualquer tipo de regeneração, sem qualquer tipo de aprendizado. Professores também passam por essa experiência. Os professores, eles ensinam, e mesmo assim os alunos não conseguem aprender, quase que pegam nas mãos de cada um deles, mas eles continuam fazendo o que é errado. Empresários que administram suas empresas, eles tentam sair do buraco, tentam alavancar os seus negócios, mas, mesmo assim, as coisas também parecem não caminhar. Quando a gente olha para isso, a gente percebe aquilo que Eclesiastes mencionou no seu texto. Eclesiastes, na verdade, Salomão, não é, escrevendo este texto, ele pergunta lá, logo no versículo 3 do capítulo 1, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem? Olhando por essa perspectiva, de fato é assim. Tanto isto é verdade que o pregador, ali em Eclesiastes, ele pergunta o que resta ao homem de todo o trabalho e da ansiedade do seu coração, quando ele observa que até durante a noite a sua mente não consegue descansar. Lá no capítulo 2, versos 22 e 23, ele fala sobre isso. De fato, muitas vezes nós não conseguimos descansar durante a noite porque estamos ansiosos, preocupados com o trabalho, preocupados com o nosso futuro e tantas coisas que tomam o nosso coração. Isso, meus irmãos, significa que nós precisamos tomar muito cuidado para não oferecer a estas situações soluções superficiais para um problema tão profundamente teológico. O que eu quero dizer é que, às vezes, nós buscamos orientações em coachings, por exemplo, ou mesmo em outras situações, em medicamentos, em terapias, etc. Às vezes, e em alguns casos, nós precisamos de alguns recursos mesmo, alguns tratamentos que, por exemplo, nos ajudam a organizar melhor as nossas agendas, a respeitar os limites do nosso corpo, não é? Como a atividade física, por exemplo, cultivar ritmos mais saudáveis de trabalho, de repouso, de alimentação, todas essas coisas são muito boas. A própria Escritura ela estabelece descanso, né? Como, por exemplo, no dia do Senhor, que é o princípio sabático, o princípio de nós tirarmos um dia dentro de toda a correria da semana para podermos descansar também. O próprio ano sabático, não era no 7º ano, então a terra descansava também, para que naquele ano não houvesse um trabalho exaustivo, mas que a terra pudesse respirar e assim produzir frutos. Mas quando nós percebemos, mesmo olhando para todas estas possibilidades ou estas soluções, não é? Nós percebemos que nenhuma técnica de produtividade que nós, porventura, elaboremos ou mesmo pratiquemos, nenhuma dessas técnicas será capaz de restaurar o problema inicial ou fundamental da humanidade que estava ali no Éden. Porque quando nós olhamos para o Éden, nós percebemos que o grande problema do nosso coração e o grande problema das pessoas com quem nós convivemos é exatamente o pecado. O que causa frustração em nós é o pecado. Não houvesse o pecado no mundo, nós não seríamos pessoas frustradas, porque nós faríamos exatamente aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos. E as nossas frustrações, elas são exatamente resultados, consequências de nossa vontade não se alinhar à vontade de Deus, porque nós desejamos algumas coisas que Deus não deseja para nós. Paulo, por exemplo, ele utiliza lá em Romanos 8, 20 a 22, uma linguagem interessante. Ele diz que a criação ela foi submetida à vaidade. E essa criação ela geme e suporta angústias até agora. A ideia de Paulo aqui é que o gemido da criação, este cansaço da criação, é exatamente o que nós sentimos. Ou seja, o cansaço não é somente nosso. A criação também ela se cansa. Paulo diz que a criação ela espera o dia da libertação. Os irmãos percebem, as coisas quebram, né? Elas quebram, os corpos adoecem, as pessoas, elas fracassam, os nossos projetos muitas vezes são fracassados, relacionamentos entre pessoas
exigem esforços, às vezes dobrados, não é? É difícil conviver com algumas pessoas, é difícil conviver, às vezes, com pessoa específica. Tudo isso testemunha exatamente o que nós ainda vivemos entre Gênesis 3, a queda, e Apocalipse 21, que é a restauração de todas as coisas. E, meus irmãos, pensar dessa maneira e ver o pecado entrando no mundo e agindo na cultura e na natureza, nos protege de uma teologia triunfalista. Aquela teologia triunfalista que muitas vezes afirma que nós sempre venceremos, que nós não podemos demonstrar fraquezas porque isso é fruto do pecado. Não, seguir Jesus Cristo não significa que todos os nossos projetos eles vão funcionar. O fato de você ser cristão não significa que o seu trabalho sempre produzirá satisfação, ou que você nunca vai experimentar algum tipo de esgotamento. Alguns pastores têm experimentado esse tipo de situação, não tanto pelo trabalho físico que exercem, mas pelo cansaço, de fato, espiritual, mental, que muitas vezes a vocação ela impõe sobre nós. Muitas vezes o desejo de ver alguns irmãos progredindo, e isto não acontece. O desejo de ver, muitas vezes, a igreja obedecendo ao Senhor, e isto, às vezes, não acontece. O desejo de ver os irmãos cada vez mais se alinhando à vontade de Deus, à palavra de Deus, e não a modismos, e isso, muitas vezes, não acontece. E por isso Paulo afirmou que isso pesava sobre ele, isso era o cansaço que ele tinha. Alguns irmãos pensam que, às vezes, o pastor ele cansa apenas fisicamente, não é? E eu até diria para vocês que o cansaço físico é o menor dos cansaços. Porque, graças a Deus, hoje a função pastoral, a vocação pastoral, ela é uma vocação muito tranquila. Você não precisa carregar pesos, né? Você não precisa agir fisicamente, trabalhar fisicamente. Mas o cansaço, de fato, é aquele cansaço, muitas vezes, do coração, é o cansaço da mente, é o cansaço da alma, é a preocupação que nós temos com as pessoas e com que as coisas caminhem bem, com que a igreja cresça, com que os irmãos sejam mais fiéis. Então, a gente percebe, não é, que muitas vezes nós pensamos que estas coisas elas estão fora de cogitação daqueles que são espiritualmente saudáveis, mas a Bíblia diz que não. Os cristãos continuam trabalhando numa terra que é uma terra que produz espinhos, produz cardos, produz abrolhos. E é por isso que todo o nosso trabalho ele gerará cansaço. Todo o nosso trabalho gerará esgotamento. Por melhor que seja a sua profissão, a sua vocação, por melhor que você esteja colocado ali naquela vocação específica, você vai experimentar em algum momento pessoas que traem você, pessoas que não confiam no seu trabalho, você vai ver alguns dos seus planejamentos indo pelo ralo, você vai esperar em pessoas e as pessoas vão trair a sua confiança. Isso acontece. E o texto mostra que nós, de fato, não podemos esperar os resultados vindo do nosso próprio esforço ou mesmo da situação, ou da circunstância, da cultura que vivemos, porque nós vivemos num mundo caído. Talvez por isso mesmo Paulo tenha dito lá em 1 Coríntios 15, 58, que é um texto que geralmente nós citamos bastante, em situações de trabalhos na igreja, não é? Especialmente quando vamos dar posse a alguém. Paulo diz que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Paulo fala isso no contexto da ressurreição, porque 1 Coríntios 15 é um capítulo que defende a ressurreição de Cristo. Então, será por que Paulo está dizendo isso? Provavelmente porque Paulo está pensando exatamente no fato de que o Cristo tendo ressuscitado e vencido a morte, nele nós podemos encontrar a verdadeira satisfação. Então, o nosso trabalho não é vão, não no sentido de que o nosso trabalho diário, cotidiano, ele não vai demonstrar falências. Vai. Como eu disse, muitas vezes nós vamos chorar pela perda de nossos projetos, pelas coisas não estarem dando certo. Mas o que Paulo está dizendo é que quando nós colocamos nosso coração em Cristo, ou a nossa esperança nele, então sim, o nosso trabalho ele passa a ser algo entendido nessa perspectiva, não como resultado em si mesmo, mas como algo que é reconstruído em Cristo Jesus. E, meus irmãos, essa é uma palavra muito necessária para nós, porque talvez nós tenhamos aprendido, né, especialmente os jovens e adolescentes de hoje, que vivem numa geração em que eles são forçados, obrigados a produzir resultados, né?
Eu conversava essa semana, na sexta-feira, participando de um grupo de estudos, numa colega que é psiquiatra. Ela disse que nunca viu, assim, ao longo do seu trabalho, e mesmo na literatura médica, né, tantos casos de autoextermínio em crianças de 7, 8 anos, por exemplo, que ela trata, né? Ela chegou a citar, por exemplo, uma criança de 7 anos que confessou para ela dizendo: tia, não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. E esse ficar aqui era o ficar no mundo, era estar entre as pessoas. E por que isso acontece? Porque a pressão é muito grande. Os pais querem que os filhos sejam quase que robôs, quase que autômatos. Eles não podem errar, eles não podem falhar. Os resultados, as escolas, o resultado que você produz para conquistar alguma coisa. Nós temos gerado pessoas que têm uma compreensão de que são infalíveis. E é por isso, meus irmãos, que fracassar hoje tem sido algo visto como uma perda muito grande. As pessoas não querem errar, elas não querem fracassar. Nós sempre temos desculpas para os nossos erros, sempre queremos justificar os nossos erros, e nós nos esquecemos de que nós somos assim. Nossa natureza, ela é uma natureza caída, e nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos fracassar. Os nossos filhos vão fracassar. Os nossos irmãos em Cristo vão fracassar. O nosso pastor vai fracassar. Os nossos líderes, presbíteros, diáconos vão fracassar. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Nós vamos, muitas vezes, produzir coisas ruins. Porque nós somos assim, nós somos pecadores. E vivemos numa cultura de pecado. Por mais que nós trabalhemos para que as coisas sejam bem feitas e que deem certo, em algum momento elas não vão funcionar, porque nós ainda habitamos, né, estamos num mundo que produz cardos e abrolhos. Então somos criaturas. Mas então o verso 29, em meio a essa maldição, aí está a grande mensagem desse texto, né? O verso 29 mostra que Deus mantém viva essa esperança do descanso. E o nome Noé aqui, ele está ligado, né, no próprio texto, como nós já destacamos, a essa expectativa de consolo e de descanso. Lameque olha para o seu filho e espera que mude alguma coisa, ou que alguma coisa mude. É muito interessante, não é? Porque o texto diz assim, que ele viveu 182 anos e gerou um filho. É muito provável que Lameque estivesse meio desgostoso da vida, porque ele demorou, entre aspas, para ter filhos, né? E o texto não é gratuito, não é sem intenção, quando ele diz, gerou um filho. Talvez Lameque fosse daquele tipo de pessoa que pensa em não colocar filhos no mundo para que os filhos não sofram. Essa é uma perspectiva que ficou, aliás, muito conhecida numa época da filosofia, a época do existencialismo, né? Alguns existencialistas, como, por exemplo, Arthur Schopenhauer, né, defendia essa perspectiva de que você trazer filhos ao mundo é lançá-los ao sofrimento, então você deveria até evitar ter filhos mesmo, para que eles não participassem dessa angústia, dessa falência, né, que é o mundo. E talvez Lameque estivesse passando por isso. O quê? Trazer um filho ao mundo para ele sofrer tanto, essa corrupção, esse pecado, né, que há no mundo. Eu prefiro não ter filhos. Né? Para que ter filhos e fazê-los sofrer? Mas Deus, pela sua imensa graça, ele, de fato, carregou o coração de Lameque para que esse vazio fosse substituído pela esperança. E é interessante, porque agora, de fato, parece que Lameque compreendeu o que significa ter um filho, e um filho consagrado ao Senhor. Ele diz, pôs-lhe o nome Noé, e este consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, e ele diz, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele tinha convicção de que a terra estava amaldiçoada, ele sabia disso, como eu mencionei aos irmãos, muito provavelmente pela própria tradição que já vinha sendo contada da palavra de Deus. Ele sabia disso, mas ele olha agora para o seu filho e ele vê no seu filho uma esperança. Ele vê que o seu filho não é algo apenas uma situação por acaso, mas Lameque parece acreditar naquela promessa de Gênesis 3,15, de que uma geração, de fato, nasceria, um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente e então trazer descanso. Eva, como nós sabemos, ela demonstrou essa expectativa quando Caim cresceu, nasceu.
Depois da morte de Abel, ela reconheceu que Sete seria esse descendente concedido por Deus. E agora Lameque olha para Noé e espera de Noé a mesma coisa, o consolo, a restauração, a esperança. Como nós perguntamos agora há pouco, seria Noé capaz de fazer isso? Claro que não, porque Noé, ele era um homem como nós, também pecador. Quando a gente chegar no capítulo 6, e com a graça de Deus, no próximo sermão faremos isto, nós veremos uma humanidade mergulhada em corrupção e em violência. O primeiro verso do capítulo 6, os irmãos podem ver, é como se foram multiplicando os homens na terra, nasceram filhas, vendo os filhos dos homens que essas filhas eram formosas, tomaram mulheres, e o texto vai dizendo, até chegar ao verso 5, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então veja que uma geração muito próxima, nós estamos falando ali de uma geração de Noé. Então Lameque estava de fato esgotado com aquela geração caída, corrompida, como talvez alguns de nós também estejamos hoje. Quando você olha para os noticiários, você olha para a sua família, seus amigos, seus colegas, e o que você vê é pecado, o que você vê é permissividade, o que você vê é conivência com o pecado, o que você vê é violência, o que você vê é corrupção, para todo lado que você olha. Lameque estava vivendo numa sociedade assim. Não tinha muita esperança. Talvez por isso mesmo, como eu disse, ele não quis colocar um filho no mundo, porque, afinal de contas, ter um filho para entrar numa sociedade assim, tão corrompida, tão violenta, tão pecaminosa, mas Deus toca o seu coração e ele, então, concede a Lameque um filho, Noé, e ele, então, esse pai, crendo na promessa de Gênesis 3,15, ele, então, atribui em relação a Noé essa expectativa do descanso. Quer dizer, a gente percebe, irmãos, que essa é uma das grandes lições da história de Noé, ou será, a partir de agora, contada no texto da palavra de Deus. O dilúvio vai acontecer, vai remover essa geração corrupta, mas o dilúvio não vai remover o problema do coração, que é o pecado. O dilúvio vai acabar com as pessoas, com os pecadores, mas não vai acabar com o pecado. O pecado permanecerá. Depois do dilúvio, Deus vai declarar ainda, lá em Gênesis 8, 21, nós chegaremos com a graça dele, Deus vai dizer, é mau o desígnio íntimo do coração do homem, desde a sua mocidade. Ou seja, o problema que existia antes das águas do dilúvio continua depois delas. Não é? Isso significa que o juízo externo de Deus não produz uma regeneração interna. É por isso que você olha para muitas pessoas ao seu redor que são julgadas externamente. A pessoa sofre, a pessoa passa por problema, a pessoa adoece, a pessoa perde a família, a pessoa perde dinheiro, nada dá certo na vida dela, tudo dá errado. E ela continua descrente, ela continua ímpia. Ou seja, o juízo externo não produz uma mudança interior. Mesmo na igreja, a pessoa apanha externamente, mas o seu coração não é transformado. Porque o juízo externo, que é o dilúvio, ocorre e continua ocorrendo, mas o problema está no coração. Noé, ele vai reconhecer isso. E, como eu disse, talvez essa seja a maior história, ou lição da história de Noé, é que a humanidade ela não precisa apenas de circunstâncias melhores, como, por exemplo, as teologias coachings. Não é como você precisa ser uma pessoa melhor. E é isto que, muitas vezes, as terapias modernas têm feito. Você se tornar uma pessoa melhor. Deus não quer que você se torne uma pessoa melhor. Deus quer que você tenha um novo coração. Para transformar as pessoas melhores, você pode fazer terapias, pode fazer consultorias coachings, você pode fazer outras coisas, você pode fazer atividade física, você pode comer melhor, você vai se tornar uma pessoa melhor. Mas isso não vai tirar o seu problema, que é o pecado, porque as mudanças externas não mudam o interior. Então, nós podemos mudar as estruturas, podemos mudar os ambientes, podemos mudar os sistemas, e mesmo assim carregar o pecado dentro do nosso coração. Se fosse assim, não haveria corrupção nos bairros ricos, nobres da cidade. Se o problema fosse a pobreza ou a má colocação das pessoas nas periferias das cidades,
nós não teríamos os colarinhos brancos e os maiores corruptos não estariam em Brasília, assentados nas cadeiras do Senado, da Câmara, do STF e do Executivo brasileiro. Isso não tem a ver. O ambiente não molda quem você é. O que molda o que você é o pecado, é a rebelião que está dentro do seu coração. E é por isso que os profetas, eles posteriormente anunciaram essa nova aliança, na qual Deus escreveria a lei dele no coração, como, por exemplo, Jeremias 31. Inscreverei no coração a minha lei. Dará ao seu povo um novo coração, como está também em Ezequiel 36. E na oração do salmista, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, irmãos, a expectativa da renovação, ela precisa e deve ser colocada apenas no Senhor. Séculos depois, o Salmo 95 vai nos falar sobre um descanso. Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Isso significa que Canaã também não era o descanso definitivo do povo. O autor de Hebreus percebe essa tensão entre o cansaço e o verdadeiro descanso, e ele afirma assim, lá no capítulo 4, verso 8, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que nós estamos vendo aqui é que, embora Lameque acreditasse que Noé pudesse trazer o descanso, Noé não era suficiente para trazer o descanso. Josué também não. Mas a promessa estava continuando, a revelação estava progredindo. O sábado, por exemplo, foi criado para isso, para que houvesse um descanso. Deus descansou no 7º dia, como sabemos. E, posteriormente, o próprio Israel recebeu de Deus o sábado como descanso, como sinal da aliança. Uma vez por semana, o povo deveria interromper o seu trabalho, confessar corporalmente que o mundo não dependia de sua produtividade, o mundo não depende do que nós fazemos. Por isso, nós paramos no domingo, nós paramos no sábado do Senhor, para declarar a nossa confiança em Deus. Nós podemos parar um dia, porque sabemos que Deus está cuidando de nós em cada detalhe, e mesmo que você trabalhe no domingo, as coisas não vão melhorar para você, porque não é isto que faz as coisas, de fato, progredirem. Nós precisamos, de fato, reaprender a fazer isto, não é, meus irmãos? Há pessoas que se sentem culpadas quando param de trabalhar. Elas acham que, muitas vezes, o trabalhar é o que dá a elas o sentido da vida, mas não é. O que nos dá o sentido da vida é Cristo, não é o trabalho. O silêncio, muitas vezes, incomoda, porque a nossa identidade ela é sempre construída na produtividade. Nós queremos falar, queremos participar, queremos ser protagonistas. Nós precisamos estar ocupados o tempo todo para nos sentirmos necessários. Eu mesmo, em algumas situações, já confessei para alguns irmãos, amigos, aqui na igreja, que às vezes eu me sinto devedor à igreja, pensando, eu poderia fazer mais, poderia me entregar mais. E, graças a Deus, esses irmãos foram sábios de me dizer, pastor, pare com isso. Às vezes a cobrança impõe sobre você exatamente esse pecado aqui, que é a tentativa de construir uma identidade a partir da produtividade. Parecer que você está fazendo mais, que você está trabalhando mais, como se isso fosse, de fato, o mais importante. Então, meus irmãos, como é difícil lidar com isso? Como é difícil nós mesmos confessarmos esse pecado, de querermos fazer mais para talvez merecermos mais. Por isso, o princípio bíblico do descanso, ele confronta essa idolatria do nosso coração. É claro que a Bíblia não diz que nós devemos estar desempregados ou agindo com negligência em relação ao nosso tempo. É óbvio que não é isto. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que dormir é um tipo de confissão de fé. Quando você pode descansar, quando você pode dormir, quando você pode deixar de trabalhar, fechar os seus olhos, pensar em outras coisas, quando você percebe que o mundo gira sem o seu esforço e que você não vai mudar o mundo, você começa a crer que o controle das coisas, de fato, está nas mãos do Senhor. Como diz o professor Luiz Felipe Pondé, muitos jovens da nossa geração querem mudar o mundo, mas eles não são capazes nem mesmo de arrumar os seus quartos quando se levantam pela manhã.
Então, é uma geração que está muito querendo mudar as coisas, querendo fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, elas não conseguem reger ou controlar os seus próprios ambientes. Então, esse texto nos mostra, não é, que Noé, apontando para o descanso, ele está aqui, de fato, apontando por uma realidade em que o seu próprio pai reconhece que o mundo está cansado. Ele olha para Noé e disse: este nos consolará. E é interessante, irmãos, porque séculos depois, Cristo virá. E qual será a palavra de Cristo? Eu vos aliviarei. Muito interessante essa conexão. Quer dizer, Noé carregava essa expectativa de ser para Lameque o seu descanso. E depois, séculos para frente, Cristo, ele próprio, se denomina aquele que produzirá o descanso. Noé, ele vai sobreviver às águas do juízo de Deus dentro da arca, que foi construída, né, sob a autoridade, a ordem do próprio Deus, para proteger a família de Noé. E também, numa referência posterior, Cristo vai suportar sobre si o próprio juízo de Deus para guardar o seu povo em si, para tornar-se o nosso verdadeiro refúgio. Noé vai preservar daquelas pessoas a vida física, porque ele não tinha condições de garantir a vida espiritual delas. Cristo, ao contrário, concederá vida eterna, ainda que nós tenhamos de passar pela morte física. Lá em Mateus 11, 29, nós sabemos um texto muito conhecido, infelizmente, às vezes mal interpretado, mas bastante conhecido, que é, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O descanso aqui, obviamente, de Cristo não é uma ausência de serviço, né? Ou mesmo uma ausência de esforço, mas aqui Cristo está prometendo andar conosco, no sentido de que o Evangelho, ele não nos transforma em pessoas que vivem pela sua própria produtividade. O Evangelho, ele nos liberta da necessidade de usar as nossas próprias forças, nossos próprios recursos, para justificar a nossa existência e, mais do que isso, justificar a nossa salvação. Ou seja, o descanso verdadeiro que Lameque estava esperando e que depositou em Noé, o seu filho, porque era uma revelação que estava em progresso, ele estava apontando para Jesus, ela começa exatamente nessa perspectiva de uma reconciliação com Deus e na certeza de que a grande questão é: eu preciso acreditar que há um resgatador, que há aquele que vai me tirar desse contexto de cansaço, de sofrimento, de frustração. Reparem mais uma vez, Lameque diz: a terra que o Senhor amaldiçoou. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Ele sabia que a maldição era exatamente por causa do homem que havia caído, e Deus havia determinado isso. E ele depositava agora no seu próprio filho, Noé, a salvação dessa sua frustração. Lameque, obviamente, não está aqui cometendo idolatria, como eu já expliquei. Não é que ele esteja adorando Noé, mas ele está nesse processo de uma revelação progressiva, apontando para aquele que, de fato, viria a ser o nosso verdadeiro descanso, que é Cristo. Cristo, ele vai, meus irmãos, entrar nesse mundo de maldição. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, a lei era uma maldição para nós porque nós não conseguiríamos obedecê-la integralmente para sermos salvos. Então, pensa nesse movimento aí da história. Gênesis 3, a terra é amaldiçoada por causa do pecado. Gênesis 5, Lameque deseja alívio dessa maldição. E ele aponta para Noé, o seu filho. Noé é, então, um tipo de Cristo Jesus, ou seja, ele aponta para Cristo Jesus. E lá no Calvário, séculos depois, Cristo, ele próprio, vai ser a maldição nele mesmo, para que nós, pecadores eleitos, recebamos a bênção, recebamos o descanso. Então, vejam que interessante, irmãos, até mesmo não é os espinhos da vida e os abrolhos, os cardos, né, que a Bíblia menciona, unem essas histórias, né? Gênesis 3,18, a terra amaldiçoada produz espinhos, abrolhos, cardos e abrolhos. Nos evangelhos, os soldados colocam em Jesus uma coroa de
espinhos. Ou seja, aquilo que simboliza a maldição da criação, os espinhos, os cardos da terra, agora estão sobre o próprio Cristo. Cristo se veste com essa coroa, para exatamente ele voluntariamente entrar nesse território de maldição, o território da queda, para carregar a nossa condenação e sair dali vitorioso. A cruz, portanto, redefine toda a nossa vida e todo o nosso trabalho. Porque é somente em Cristo, irmãos, que nós podemos encontrar o descanso, o alívio para os nossos cansaços. Nós vamos encontrar espinhos na vida, sim, vamos encontrar frustrações, limitações, mas o nosso trabalho já não precisa mais funcionar como uma tentativa de provar o nosso valor. Provar o nosso valor. Nós podemos agora trabalhar, diz Paulo lá em Colossenses, como quem serve ao Senhor, quando ele menciona a relação entre servos e senhores. Os servos devem obedecer aos senhores como ao Senhor. As esposas devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, o nosso trabalho, o nosso viver, o nosso exercer vocações, agora é direcionado para a glória de Deus. Nós podemos aceitar os nossos limites. Nós não precisamos mais ultrapassar os nossos limites. Nós podemos descansar sem culpa. Nós podemos, sim, muitas vezes, agora, saber que, por mais que eu faça, não é o meu trabalho que vai mudar o mundo. Nós, pastores, por exemplo, às vezes podemos medir o valor do nosso trabalho pelo tamanho da igreja, talvez pelo número de membros. Os professores, muitas vezes, pelo reconhecimento acadêmico, títulos e mais títulos. Dia desses, um colega conversando comigo, tentando me convidar, né, para publicar algumas coisas, e ele dizia, não, eu quero publicar, e eu perguntei, mas por quê? Ele falou, não, porque precisa publicar, porque tem que constar lá no currículo Lattes, né, o MEC exige que você tenha lá o número de publicações, para você pontuar, para depois você receber a progressão na carreira. Né? Quer dizer, é assim, né? O mundo é assim, é um reconhecimento a partir daquilo que você produz. Os pais, como eu disse, né, muitas vezes pelo desempenho dos filhos, então, às vezes, nós corrigimos os nossos filhos, não para que eles sejam próximos a Cristo, mas é porque nós queremos demonstrar o desempenho deles diante das pessoas. As pessoas precisam ver o quanto meu filho é inteligente, o quanto meu filho sabe isso ou sabe aquilo, o quanto meu filho é educado ou não é. Filho de pastor, então, se não for certinho, educadinho, falar certo, é o filho do pastor, não é? Mas não, meus irmãos, o filho do pastor vai errar, pode errar, deve errar. Nós devemos errar e devemos permitir isso aos nossos filhos. Os profissionais erram também nas suas carreiras. Quem aqui nunca errou? Que atire a primeira pedra, né? Já dizia Jesus Cristo, embora conta a piada de que o português jogou a pedra, acertou, e alguém perguntou, você nunca errou? Ele disse, dessa distância, não. Mas quando isso acontece, o que significa? Que nós queremos mostrar o nosso valor como senhores. Nós queremos, meus irmãos, no final das contas, ser donos da nossa própria vida. E Cristo é quem nos liberta desta idolatria do coração. Quem você é? Essa é uma pergunta interessante, não é? Porque todas as vezes que nós respondemos a esta pergunta, nós respondemos com base na nossa profissão. Não é? O que você é? Eu sou pastor, eu sou empresário, eu sou professor. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou do lar. Todos nós respondemos por aquilo que nós fazemos. Mas o que nós fazemos não define a nossa identidade. Porque o que nós fazemos pode mudar. As funções podem mudar, as carreiras podem terminar. Um dia você foi tal coisa, daqui a pouco você não será mais. Mas o que você é de verdade? E o que você é de verdade só pode ser encontrado em Cristo. O que você é de verdade só pode ser visto em Cristo. O que você é, a sua identidade, ela só pode ser, de fato, determinada
a partir daquilo que Cristo faz com você. Você não é professor, você não é pastor, você não é policial, você não é engenheiro, você é Pedro, salvo por Cristo Jesus. Você é Sérgio, salvo por Cristo Jesus. Isso é o que você é. O que você faz são outros 500. Mas o que você é precisa estar acima do que você faz. Lameque estava cansado. Não queria nem mesmo ter um filho para colocar no mundo por causa da corrupção e da violência. Ele segura o seu filho recém-nascido. A Bíblia não diz, mas muito provavelmente, nesse contexto, um homem emocionado, porque ele usa a palavra consolar, e geralmente consolo a gente usa para situações em que nós estamos tensos, né? Provavelmente ele pegou o seu filhinho ali e ele disse: olha, você vai ser a nossa salvação. É você que vai mudar o mundo, é você que vai salvar essas pessoas, é você que vai consolar essas pessoas de toda tristeza, de toda fadiga. E claro, Lameque estava ali confiando que Deus usaria Noé. E Noé, meus irmãos, como veremos na sequência, ele precisou da graça do Senhor. Por várias vezes o texto vai dizer que Noé ele foi encontrado com graça. Porque sem a graça, Noé jamais poderia ter feito algo. Noé jamais poderia ter ensinado à humanidade o que significa viver debaixo da ordem do Senhor. Os irmãos sabem que nem chuva havia ainda sobre a terra, não havia chovido. Como pode alguém construir uma arca dizendo que vai inundar o mundo inteiro, se nem chuva havia? Noé provavelmente era visto como um louco mesmo. Alguém que falava coisas que os outros jamais poderiam saber. Mas ele sabia que a sua identidade não estava naquilo que ele fazia. Porque se fosse a sua identidade naquilo que ele fazia, ele teria ficado louco. Ele teria desistido, porque foi muita pressão contrária à construção da arca. Mas ele cria no Deus que o havia ordenado a criação da arca. Eu não sei, irmãos, às vezes eu mesmo me sinto cansado em algumas situações, e eu acho que vocês também, né? Talvez alguns de vocês aqui estejam cansados do próprio trabalho, não é? Às vezes situações que ocorrem dentro do trabalho, você se cansa. Situação, às vezes, de uma luta prolongada diante de algumas questões da vida que você não conseguiu resolver, conflitos familiares, né? Às vezes cansado da responsabilidade de ter que cuidar de alguém que não tem nem muito a ver com você, mas você precisa cuidar dessas pessoas. Às vezes cansaço da própria fraqueza, né? de si próprio. Às vezes o cansaço de você tentar demonstrar para as pessoas uma força que você não está na hora você não tem naquele momento. Talvez você esteja quebrado, né? Mas você não tem coragem de dizer para as pessoas que você está quebrado, porque muito provavelmente elas vão julgar você, né? Como pode alguém assim estar fracassado, quebrado? Você não tem Deus, né? Você não tem fé, você não está lendo a Bíblia, né? Muito provavelmente as pessoas vão caminhar por essa linha, né? Mas o Evangelho, ele mostra exatamente o contrário disso. O Evangelho traz esperança para nós, porque o Evangelho ele não fala assim: olha, esforce mais um pouco, né? Esforce mais um pouco, faça a sua parte, que eu te ajudarei, né? Não, o Evangelho diz assim: vinde a mim. Ou seja, antes de Cristo oferecer uma tarefa, ele oferece a si mesmo. Ele convida as pessoas que estão cansadas a confiarem nele somente. Então, irmãos queridos, nós não precisamos provar nossa fidelidade por ativismos frenéticos, não é? Às vezes queremos estar presente em tudo quanto é trabalho, precisamos estar presente em tudo, qualquer decisão. Não necessariamente. Às vezes você precisa descansar mesmo e dizer: não, hoje eu não vou. Você precisa trabalhar diligentemente? Sim. Precisa servir sacrificialmente? Também.
Aproveitar bem o tempo que Deus deu a você? Sim, tudo isso. Mas nós só fazemos isto com valor se fizermos descansados na obra consumada de Cristo Jesus. Ou seja, nós não devemos ser sustentados por ansiedade. A igreja não pode ser sustentada por ansiedade. Às vezes a igreja ela passa por isso, não é? Igrejas ativistas, que têm trabalhos todos os dias, toda hora, todo dia da semana, todo sábado, depois da igreja, depois da escola dominical, domingo à tarde, domingo à noite, e vai. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de um dia no qual nós retiramos para conversarmos acerca da palavra de Deus. Portanto, trabalhemos, mas não adoremos o nosso trabalho. Sirvamos uns aos outros e a Deus com gratidão, mas não vamos construir a nossa identidade nesse serviço, porque a vida passa e nós voamos rapidamente. Planeje, irmãos, pode planejar, pode ter a sua agenda com todos os horários, com o tipo de comida que você vai comer todo dia da semana, pesado, na balança, tudo certinho, mas creia na providência de Deus primeiro. Pode fazer essas coisas todas, mas estas coisas não garantirão a você uma vida feliz. E olha, descanse sem culpa. Como é o nome do lugar lá, Alonso? Mirante do Sol. Descanse sem culpa. Vá descansar, tire um final de semana. Às vezes o relacionamento não está muito legal. Dá uma saída, descanse, não é? Vá para um lugar agradável. Saia desse movimento de coisas, reconheça os seus limites, saiba que você é pecador, saiba que você vive num mundo de lábios impuros, você tem lábios impuros, habita no meio de um povo de impuros lábios, e você está diante de Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, para que o nosso consolo, não é? Esse consolo que Lameque depositou tanto no seu filho Noé, que nós também possamos depositar esse consolo, não em Noé, mas agora em Cristo, porque nós sabemos que Ele veio para nos trazer esse descanso. Cristo é o nosso descanso. Então, nele nós encontramos perdão para a nossa culpa, nós encontramos sentido para a nossa vida, encontramos graça para a nossa fadiga, nós encontramos esperança, irmãos, esperança. Diante da morte, nós encontramos esperança e promessa diante da maldição. Cristo disse, vinde a mim. E é isso que nós devemos ouvir. Portanto, que essa história tão bonita aqui de Lameque, um homem que creu no Senhor, que olhou para o seu filho, provavelmente chorando de cansaço e sentindo-se fracassado, olhou para o seu filho, viu no seu filho uma esperança que o filho não poderia dar completamente, mas que ele estava apontando para aquele que, de fato, é o nosso verdadeiro descanso. Então, viva, faça todas as coisas com diligência, com temor, mas lembre-se, você precisa descansar no Senhor. Não há nada que nós possamos fazer para mudar as coisas como elas estão, a menos que Deus mesmo queira mudá-las para o nosso bem e para a sua própria glória. Não desgaste a sua vida tentando mudar o que não é para você mudar. Houve uma frase muito interessante do teólogo Niebuhr, que, aliás, passou a ser usada pelo grupo dos alcoólicos anônimos, conhecido como AA, que é uma frase bem interessante. O teólogo Niebuhr, ele dizia que nós devemos ter a diligência para mudar as coisas que nós podemos mudar, devemos ter a paz ou a tranquilidade para reconhecermos aquilo que nós não podemos mudar, e nós devemos buscar a unidade em todas as coisas. Ou seja, tem coisas que a gente não consegue mudar. Então, reconheça isto. Você não é capaz de mudar algumas coisas. Aquelas que podem mudar, ótimo, esforce-se para isso. E quando não conseguir, fique em paz.
Deus está agindo através de todas as coisas, tanto as que mudam quanto as imutáveis. Deus está agindo no meio de nós. Cristo age em nós e por nós. Que Ele, portanto, irmãos, nos abençoe nesta manhã e ao longo deste dia, trazendo-nos esta esperança do descanso em um mundo amaldiçoado. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, encerrando assim este culto. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela esperança do descanso que o Senhor oferece a cada um de nós na pessoa de Cristo Jesus, Teu Filho. Pai, muitos de nós aqui certamente estão experimentando, já experimentaram ou vão experimentar momentos de frustrações, de cansaços de todos os tipos, não apenas físico, mas o cansaço mental, o cansaço espiritual. Talvez aquelas pessoas que estejam pensando que nem mesmo vale a pena mais seguir o Senhor. Como, por exemplo, Asaf, que num momento de tristeza, de sentir-se fracassado, ele chegou a cogitar essa possibilidade de que servir ao Senhor seria algo inútil. Contudo, ó Deus, por sermos Teus filhos, nós desejamos que o Senhor nos abençoe de tal maneira a que encontremos refúgio somente no Senhor. Que Tu sejas para nós, de fato, o refúgio. Leva-nos para junto das águas de descanso. Refrigera a nossa alma. Guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. E ainda que andemos em vales sombrios como a própria morte, que o Senhor esteja conosco e que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos persigam todos os dias de nossa vida. Que o Senhor, Pai, faça de nós crentes que de fato confiem na Tua providência. E não obstante, ó Deus, o mundo amaldiçoado, não obstante vivermos numa cultura caída, não obstante, ó Deus, termos muitas vezes ídolos em nossos corações que querem, ó Deus, manifestar produtividade, eficiência naquilo que fazemos, que o Senhor nos faça, Deus, cada vez mais guardados no Senhor, assim como aquela família de Noé foi guardada na arca, assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe, e assim como nós de fato estamos guardados em Cristo Jesus, Teu Filho, que nos sintamos, ó Deus, completamente abrigados, refugiados, ó Deus, deste mundo mau, das tensões, das preocupações, das frustrações, das limitações que nos atingem, para que possamos viver uma vida de esperança, uma vida de descanso, uma vida de paz, que só o Senhor pode produzir. Esta é a nossa oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem assentar. Nós vamos ter aqueles 5 minutinhos de intervalo, para os irmãos poderem ir ao banheiro, tomar uma água e depois retornamos aqui com a classe dos adultos e as demais classes podem seguir aí os seus caminhos. Vamos até 10h40,